Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando aqui a nossa série, né, nesse nosso lugar de encontro sobre geografia, filosofia, direito e tal. Hoje eu quero fazer prestar uma homenagem que já nasce mal conseguida, uma homenagem a Marília Mendonça. E uma homenagem que é mal conseguida porque uma artista como essa, um ser humano como esse, é impossível de ser dimensionado numa homenagem. Mas vamos lá. Uh, Ficou comum ouvir de muitas pessoas, né, depois da passagem da Marília Mendonça, que as pessoas passaram a admirá-la, mesmo que antes não tivessem conhecimento das suas canções. Ouvi isso de várias pessoas e de alguma maneira isso também me toca. E exatamente esse é o primeiro ponto de reflexão. Quero prestar uma homenagem aqui também à minha colega, professora Fernanda de Paula, que me ensinou, não é, que o espaço vivido seria uma categoria muito interessante para que nós fizéssemos a leitura do território. E a partir de então eu não consegui nunca mais deixar de enxergar o território evidentemente como uma categoria que se rege ou que se expressa pelas relações de poder travadas em um determinado terreno, mas para muito além disso, né? Para muito além das lutas pelo terreno físico, há evidentemente as lutas por um território simbólico, né? Por um território que afirma-se enquanto condição de possibilidade mesma de toda a possibilidade de colocação do humano no mundo, uma vez que nós já reconhecemos, a partir da fenomenologia, que somos sempre seres situados, ou em outras palavras, seres lançados no mundo, né? Ou seja, nós somos a partir das nossas relações que já estão dadas desde sempre. Muito bem, então feita essa homenagem e tendo essa noção do espaço vivido como ponto de partida, eu gostaria de trazer uma reflexão que foi a minha reflexão dentre várias outras. A primeira é a minha posição de professor. Marília Mendonça, com toda a sua força, toda a sua gana, toda a sua poesia, toda a sua autenticidade e toda a sua coragem, nos traz uma questão. Porque eu conversei com algumas pessoas hoje, né, e ontem e no decorrer, e essas pessoas disseram, olha, que pessoa maravilhosa, e eu não conhecia a canção. Né? Obviamente que isso mexe com o que nós vamos falar em sala, porque vejam, nós nos preparamos tanto, e como vai dizer uma canção da música popular brasileira sertaneja, nos preparamos para muito e choramos por menos. Talvez a reflexão que a Marília Mendonça trouxe para mim, e talvez para grande parte dos docentes que se preocupam com os seus alunos e com as suas alunas, é a de que tipo de informação estão carentes os alunos e as alunas, o que é e o que forma uma sala de aula ou uma aula bem dada, ou seja, será que ainda nós necessitamos catalogar citações e autores e histórias, muitas vezes, que não condizem com nenhuma realidade vivida pelos alunos, para que nós possamos cumprir uma dimensão curricular que se serve também a fins muitas vezes absolutamente desprendidos daquele necessário que seria educação, pensando no Paulo Freire como libertação, como inclusão, como transformação? Será que é possível transformar trazendo as mesmas categorias que trataram de normalizar, que trataram de oprimir, que trataram de quase eliminar a diversidade? Não sei. Essa é uma primeira questão que eu gostaria de lançar e homenagear Marília Mendonça como um ícone da música popular sertaneja feminina ou feminista. E aqui vai a outra questão. Marília Mendonça, com toda a simplicidade, toda a verdade, toda a crudeza, toda
a dimensão de sangue, suor, lágrima, sorriso, ginga, dança, cruzo, encruzilhada, as encruzilhadas amorosas que cantou Marília Mendonça, a partir da dimensão da mulher, tantas vezes ou quase sempre esquecida, ou ainda, o que é pior, não esquecida, mas tratada como aquela que pertencia a um lugar determinado, aquele cantado pelos artistas da música popular sertaneja brasileira, que desde sempre foi dominada pelo espectro do machismo. Portanto, se não fosse nada, toda a construção da Marília Mendonça já serviria para sustentar uma filosofia feminista, um pensamento feminista encajado de transformação do espaço vivido e da experiência que as mulheres podem viver quando ela conta para todas as mulheres e para todos nós homens machistas, é importante que se diga que não há lugar determinado para a mulher, que não há posição determinada para a mulher, que as mulheres são infinitas, talvez aqui como inspiração levinasiana do infinito que é o outro, e portanto as mulheres se colocando numa dimensão absolutamente inapreensível pela parafernália de conceitos da filosofia ocidental machista, eurocêntrica, falocêntrica e logocêntrica. Então essa é a segunda questão que eu gostaria de deixar a partir dessa partida, a partir desse momento trágico que nos envolve a todos e todas enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, brasileiras e enquanto pessoas preocupadas na construção de um território menos violento, sobretudo para as mulheres, o que se reflete de maneira geral para todos e todas também. Então esse é o segundo ponto, né? Quer dizer, é uma mulher que desconstrói, é uma mulher que tem uma filosofia feminista engajada a partir da arte. E esse é o terceiro ponto. Variadíssimas pessoas que trabalham nos movimentos que relacionam direito com a arte e acabam por fazer uma hierarquização estranhíssima, a meu sentir, de uma arte maior e de uma arte menor, e evidentemente a filosofia, o pensamento popular ou a arte popular estaria sempre rebaixada frente a essa arte maior, não é? E quase sempre, não por acaso, essa arte maior advém de uma construção eurocêntrica. Portanto, eu gostaria aqui de dar uma pista, como são esses os nossos encontros para lançar pistas apenas, sem nenhuma outra pretensão, né? É interessante pensar como que a Marília Mendonça trata de escancarar talvez a falta de profundidade dessas construções de pensamento que criam hierarquias ao invés de criarem complementariedades. Ou seja, do mesmo modo que sustentamos a ver uma hierarquia entre artes, outrora sustentou-se a ver a hierarquia entre o animal não humano, entre o animal humano e o animal não humano, entre o homem e a mulher, entre o branco e o negro, o europeu e o não europeu, o nacional e o estrangeiro. Veja, então, que todos esses binômios que constroem hierarquias, eles sempre estão a favor da manutenção do status quo, da dominação, da exclusão e, portanto, da diminuição do espaço vivido, porque quanto maior for a opressão, quanto mais violento for a maneira, quanto mais violenta for a maneira como nós nos relacionamos, menor é o nosso espaço vivido, porque o espaço vivido cresce do encontro e da relação horizontal e complementar das diferenças. Então a Marília Mendonça, para além de tudo, ainda escancara que com a simplicidade do linguajar existencial popular, ela consegue engajar um número muito maior de pessoas na transformação da realidade, trazendo para o centro, fazendo uma verdadeira desconstrução, uma inversão que é deslocamento. Ela inverte, portanto, colocando as mulheres num patamar e numa posição de precedência, que ela chamou de
patroas, não é? Junto com outra dupla. Quer dizer, então eu gostaria de fazer mais essa homenagem filosófica a Marília Mendonça, que nos ensinou a filosofia da desconstrução derridiana, com as suas canções, com a sua postura, com a sua verdade face ao engodo de democracia plural, racial e de gênero que supostamente vivemos. Então, o clamor popular por Marília Mendonça talvez seja o clamor popular por uma relação mais hospitaleira, por um espaço vivido menos violento, menos hierarquizado e mais horizontal, plural e complementarizado. Quer dizer, há um reclame político no feminejo encampado por Marília Mendonça, não apenas no sentido do feminismo, mas também no sentido de pautas que precisam ser tratadas de maneira concomitante, por exemplo, como a gordofobia, que é uma coisa que aparece ainda em editoriais após a morte desta cantora. Quer dizer, quando essas pessoas dizem disso, elas nos informam exatamente daquilo que nós precisamos combater. E essa mulher, ela simbolizou exatamente a necessidade de nós levarmos em consideração a construção de um Brasil a partir das suas raízes mais profundas, de um Brasil profundo, de um Brasil que não seja gravado com Z, de um Brasil decolonial. Na minha concepção, nas minhas pistas aqui, humildemente falando, Marília Mendonça me ensina muito mais de pensamento decolonial, de pensamento feminista do que muitos livros e muitos textos que eu já li. Ou seja, é de fato uma face encarnada da filosofia e, portanto, uma desconstrução. É como se eu pudesse dizer que a Marília Mendonça encampa um território encarnado onde as mulheres se colocam numa posição de liberdade, de autenticidade e cantam as suas mazelas, as suas felicidades, as suas conquistas, os seus deslizes, sem que tenham que dar notícia para qualquer homem, para qualquer estrutura machista que seja. Então, ela tem uma dimensão educacional de transformação do espaço vivido, ela tem uma dimensão filosófica de desconstrução, ela tem uma dimensão de filosofia feminista engajada. E, além de tudo, o recado que não pode deixar de ser trazido para todas as formas de leitura do território, da vida e da filosofia. Tanto o território, quanto o pensamento, quanto as relações, eles só se dão no corpo e a partir do corpo. Eu teço aqui outra homenagem à minha grande amiga Luciana Pimenta, que vai nos ensinar, nos ensinou nos nossos diálogos territoriais, que tudo do território se volta e se efetiva no corpo, e de fato assim o é. O preconceito com as mulheres, a violência contra as mulheres, a violência contra os povos originários, contra os negros, contra o trabalhador, tudo isso se dá, tudo se efetiva, tudo fica evidente no corpo. Portanto, Marília Mendonça carregou na sua passagem, assim, diria, resplandecente, aqui no nosso tempo, ela encarnou uma grande parte daquilo que nós teoricamente queremos trazer. Ela fez com que as pessoas se conectassem, e a conexão se deu pela via do afeto. E daqui eu encaminho para o fim esse pequeno vídeo de uma pequena homenagem, de uma reflexão ao mesmo tempo. Sem afeto não há conhecimento. Portanto, é necessário ouvir Marília Mendonça para aprender a lecionar. Sem afeto não há revolução. Por isso é necessário ouvir Marília Mendonça para que haja a transformação e desconstrução de todos os machismos, de todos os preconceitos. Sem o afeto não há um caminhar comum, porque o solo comum que todos habitamos é o solo do afeto e da fragilidade. E tudo isso essa mulher cantou. Ela cantou a fragilidade que encanta, ela cantou a fragilidade que sofre, e por isso a sofrência, mas ela cantou também a fragilidade que nos liberta para nos transformarmos em questões diferentes daquelas
que o mundo nos traz. Portanto, nos ensinou sobre resiliência também, mas nos ensinou sobre revolução, sobre revolta, sobre esquecimento, sobre deixar ir, sobre tirar dos ombros uma memória colonial para que nós possamos viver coisas novas. Marília Mendonça é o exemplar de um pensamento brasileiro genuíno, de uma filosofia brasileira que leva em consideração as questões do dia a dia, que leva e que aprende com a sabedoria prática, que não desperdiça, como vai dizer, por exemplo, um Boaventura, a experiência. Ela nos ensinou tudo isso. Tudo isso está na trajetória da Marília Mendonça, nas questões trazidas por ela e na postura dela perante o mundo. Portanto, me parece que uma boa leitura do território vivido, esse território que sangra e por isso tem sangue, tem suor, tem lágrima e por isso podemos dizer é vivido, ele está espelhado ou ele está enunciado como possibilidade de se transformar a cada dia a partir do momento que nós olhamos com cuidado, quando nós pisamos devagarinho, como vai dizer o samba, no solo absolutamente valioso que é o espaço vivido de cada um e de cada uma. Portanto, fica aqui a minha homenagem a Marília Mendonça, o meu afeto pelas pessoas que dedicam a sua vida a transformar a vida de outras, e foi isso que ela fez. Ela marcou o seu nome na história com a sua família, com as pessoas que ela ama, que ela amou, mas evidentemente ela marcou a história do Brasil. E se nós continuarmos a olhar para o nosso território com o desdém que os colonizadores nos ensinaram, com o complexo de vira-lata, como vai nos dizer o Gessé de Souza, muito provavelmente nós não conseguiremos construir leituras fidedignas de toda a complexidade que requer um território ou um espaço vivido como o brasileiro. É necessário que nós busquemos ferramentas próprias para a construção de soluções também próprias, porque se os problemas são nossos, não vale a pena olharmos para o outro lado do Atlântico e procurarmos solução. Muito mais vale olharmos para o Brasil de dentro, que é o Brasil que a Marília Mendonça nos ensinou a conhecer a partir das suas canções e que agora nos dá condições para torná-la cada vez mais eterna e infinita, como são todos os artistas, como são todas as pessoas que dedicam a sua vida para transformar o espaço vivido uns dos outros. Eu falo a vocês aqui da minha casa, abro a minha casa, abro o meu coração, para que nós possamos continuar esses diálogos maravilhosos que me enchem de vida, me enchem de esperança e ao mesmo tempo me permitem fazer uma homenagem a uma pessoa que nunca mais vai ser esquecida na história do nosso país. Muito obrigado e até a próxima. Saravá!